E a gente volta com Pleno Entrevista, desta vez para uma ocasião especial, Dia Internacional da Mulher, neste ano de 2020, onde vamos trazer algumas convidadas entrevistadas com histórias super interessantes, de valor, de superação, de vida, para acrescentar para todos nós. Eu já tive o privilégio aqui de bater um papo com a nossa entrevistada de hoje, que é a Cíntia Gomes. Eu já gostei demais do que ela tem para falar e a gente vai compartilhar com vocês. A Cíntia Gomes, ela é da Igreja Batista Atitude, na Barra da Tijuca. Nós estamos no Rio de Janeiro, numa tarde bem agradável aqui, tomando um bom café. Ela é a gerente de um hotel de 5 estrelas de alta categoria aqui na cidade do Rio de Janeiro e nos recebeu hoje para responder as perguntas de Pleno Entrevista. Obrigada, Cíntia. Eu que agradeço, Virgínia. Obrigada. É um prazer receber você aqui. E aí, vamos falar desse bate-papo gostoso que a gente já teve, né, sobre mulheres, seus desafios, as suas demandas. E a Cíntia já compartilhou comigo. Ela é viúva, ela tem 2 filhos, hoje já adultos, mas ela viveu boa parte da vida cuidando desses filhos, superando aí várias dificuldades, e, ao mesmo tempo, tendo uma escalada em sua carreira profissional, que hoje ela é uma mulher muito bem-sucedida. Mas, Cíntia, lá do seu comecinho, na sua juventude como mocinha, quais eram os sonhos da Cíntia Gomes? Olha, os meus sonhos nunca foram, para te dizer a verdade, chegar num lugar onde eu consegui chegar hoje, conquistar uma posição de destaque na sociedade, né? Eu, na verdade, tinha sonhos muito mais simples. Eu, com meus 14, 15, até meus 20 anos, até me casar, eu realmente sonhava em ser uma missionária. Eu, assim, achava que o Senhor tinha algo para mim. Missionária. Que em algum momento, né, o Senhor ia me levar para algum projeto especial. Um campo missionário distante. E só que, surpreendentemente, eu conheci o meu marido, eu tinha 16 anos, bem novinha, e acabei me casando com 20 anos de idade. E aquilo que para mim parecia ser um sonho de ser missionária, agora tinha virado um sonho de ser mãe, né? Esposa, dona de casa, mãe, esposa. Virou um pouquinho, né? Mas Deus tem os seus planos e a gente pode ser missionária em qualquer lugar. Não precisa ser missionária em outros países, né? Então, pelo que a gente já conversou aqui, a gente já sabe que ela é uma missionária, né? Isso é nato. Mas me diga uma coisa, você que casou muito cedo, aos 20 anos, como você disse, mas, ao mesmo tempo, você obteve uma projeção profissional, né? Como eu disse, uma escalada aí para se tornar o que você é hoje. Como é que você conseguiu conciliar ser mãe, ser dona de casa, ter toda essa projeção e ter uma harmonia? Você acha que foi por causa do seu marido? Com certeza. Perfil específico que ajudou? Com certeza, porque assim, eu sempre gostei muito de lidar com pessoas, por isso escolhi a profissão de trabalhar em hotelaria. Então, eu sempre tive facilidade com idiomas, isso para mim foi sempre algo muito fácil, né, de falar, enfim. Só que a gente trabalha muito. Eu digo que hotel é uma empresa que não tem porta, não tem chave, aliás, não tem chave na porta. Funciona 24 horas. E a gente acaba num ritmo muito frenético. E eu viajava muito quando comecei a trabalhar em hotelaria. Eu trabalhava na área de vendas e viajava demais. Então, todo o suporte veio do meu marido, de verdade. Então, a gente dividia as responsabilidades. Ele nunca deixou com que eu parasse, sempre me estimulava, me incentivava. Então, o tempo que eu estava fora, era ele que cuidava para mim, das crianças, mas também o tempo que eu estava com eles. Que diferença que isso faz, né? Total. E assim, eu vejo que se não tivesse sido todo o apoio que eu recebi dele, naquele momento que as crianças eram pequenas, teria sido muito mais difícil para mim. Então, a gente equilibrava muito bem. Ele abriu mão de muitas coisas. A vida, para mim, começou a trilhar de uma forma mais, com as portas mais abertas profissionalmente. E ele deixou com que isso acontecesse, me dando todo o suporte em casa. Foi fundamental, senão eu acho que eu não conseguiria. Agora eu te pergunto, uma mulher que não tem um marido com esse perfil,
E que tem, sim, as mesmas aspirações, a vocação, aquela garra e energia para galgar melhores resultados profissionais. Como é que ela faz? Olha, deve ser muito mais difícil, mas tem que ter apoio de alguém. Não dá. Eu acho que a mulher, com tanta responsabilidade profissional e com responsabilidade em casa, é muito difícil se não tiver um apoio. Tem que ter um apoio de alguém. Será por isso que algumas desistem? Ah, com Abrem certeza. mão da profissão? Eu conheço algumas amigas, diferentes de abrirem mão da profissão, abriram mão de ter filhos, porque sempre acharam que a vida profissional para elas era muito mais importante. O filho não se encaixava, né? E certamente outras, para que se tenha uma vida familiar equilibrada, talvez tenham que ter aberto mão mesmo da sua vida profissional. As duas coisas sozinha é muito difícil. Tem que ter apoio de alguém. Difícil, mas não é impossível. Impossível nunca, ainda mais quando a gente tem Deus do nosso lado. E, Cíntia, com todo esse expertise que você tem, quais foram as melhores ferramentas que você utilizou como mulher para administrar esse percurso, né? Você mudou de estado, né? Você contou para mim que você saiu do Rio de Janeiro, foi morar no Rio Grande do Sul, você cuidou dos seus filhos, você abraçou um desafio profissional muito grande e você ainda manteve a sua fé. Tem segredo? Olha, o segredo é tão simples, sabe? Eu acho que quando a gente depende de Deus, depende do Senhor, as coisas funcionam de uma forma muito mais tranquila. E eu sempre... Todas as decisões que eu tomei na minha vida foram calcadas na palavra. Então, se a palavra de Deus era algo que me apoiava naquela decisão, eu buscava o Senhor e, dependendo daquilo que o Senhor falasse ao meu coração, era a decisão que eu tomava. Então, eu sempre calquei a minha vida na palavra de Deus, nas decisões, tudo aquilo que o Senhor tinha para mim. Essa foi a sua forma de administrar. Foi a minha forma de administrar tudo isso, buscando sempre em Deus a resposta. Mas aí veio a viuvez. Infelizmente, seu marido se foi de uma maneira trágica, triste, né? E você ficou sozinha, né? Com esse impacto, né? Eu pergunto, quanto tempo levou e de que forma você conseguiu se reerguer e voltar a administrar tudo isso que antes você tinha o respaldo dele, né? Como é que, então, aconteceu o pós, né? A viuvez? O que você fez? Como é que você conseguiu isso? Você sabe que o falecimento do meu marido foi algo muito de repente. Ele, em menos de 48 horas, ele veio a falecer. E quando me chamaram no hospital para contar o que tinha acontecido, ele estava no hospital apenas para fazer uma situação de praxe, né? Ele estava um pouco inchado, enfim, nada de especial. Mas ele teve uma isquemia cerebral e me chamaram de uma forma urgente no hospital. E eu cheguei no hospital, encontrei meu marido no estado já praticamente vegetativo, né? Os órgãos já estavam começando a falir. E o médico chegou para mim e falou assim, olha, o seu marido não vai sair dessa. Ele realmente não tem volta. E quando ele me deu aquela notícia, o meu mundo caiu, né? É como se tivesse... O chão abriu. Isso, um buraco gigante na minha frente. Eu fiquei totalmente, assim, atordoada, estava sozinha naquele momento no hospital, nem sabia que tinha acontecido isso com ele, né? Me chamaram, eu pensei que fosse por outro motivo. E quando eu saí daquele centro cirúrgico, eu tive uma experiência única. Deus mandou um anjo e aquela pessoa, que era para mim um anjo, segurou no meu braço, viu que eu estava totalmente atordoada. Alguém desconhecido corredor, ali que do nada apareceu. Alguém desconhecido que apareceu do nada num corredor do hospital. Eu não sabia para onde ir, não sabia o que fazer. Eu falei, agora o meu mundo caiu, como é que eu vou fazer com 2 adolescentes, com tanta responsabilidade que eu tenho? E o meu marido realmente era um apoio enorme para mim. E aquela pessoa me tomou nos braços, ela tinha um capuz, ela puxou assim um capuz, tinha os olhos azuis. Ela falava um idioma que não era o português, era assim uma língua diferente, é como se fosse um espanhol com português, bem confuso.
E aquela pessoa me pegou pelo braço, me levou num canto do corredor e falou assim: por que você está assim? Fala para o teu Deus tudo o que você está sentindo. E eu não sei quanto tempo eu fiquei ali orando, conversando com o Senhor, orando e colocando tudo para falando tudo isso, né? O que vai ser de mim, o que vai ser dos meus filhos, da minha vida? Eu não sei administrar tudo isso sozinha, eu me sinto insegura. Eu fui falando várias coisas para o Senhor. E, ao mesmo tempo que eu ia falando, alguma coisa ia me enchendo, era uma troca. À medida que aquele medo e aquele temor saía, entrava outra coisa dentro de mim que era algo inexplicável. E quando eu terminei de orar, eu senti uma paz, Virgínia, que você não tem noção, uma paz assim, que eu lembro daquele momento até hoje. E aquela pessoa, aquela mulher olhou para mim, falou assim: você vai agora e fala com os seus filhos. E ela virou as costas, né? Eu até depois tentei achar aquela pessoa no hospital e eu não encontrei mais. E ali eu liguei para os meus filhos, mas eu já liguei para eles com força. Aquela mulher frágil, derrotada, parece que sumiu depois daquela oração. E eu liguei para os meus filhos, falando o que tinha acontecido com o pai deles e pedindo para que eles fossem para o hospital, né, para estar ali comigo. Enfim, dali eu já sabia que Deus ia levá-lo. E daquele momento em diante, aquela força que eu pensava não ter veio de uma forma, assim, que eu não sei te explicar, inexplicável. A força e a paz, né? Só mesmo aquela vindo paz de que Deus. excede todo entendimento. E assim, e dali por diante, todas as decisões que eu tinha que tomar, que é o que é mais difícil para uma mulher, sabe? Ô, Cíntia, e a gente está falando aqui com certeza para mulheres que perderam seus companheiros, seus maridos, tiveram perdas durante a sua vida, seja na área profissional, afetiva, em família. E algumas vezes existe o peso e a amargura e a revolta e o questionamento com Deus. Isso aconteceu com você? Nunca. De fato, não, nunca. Né? E o que Isso você poderia dizer para nunca essas aconteceu. mulheres? Olha, o que eu posso dizer para vocês que estão passando por esse momento é que do momento que você deixa o Senhor Deus ser o seu marido, nunca mais a gente se sente sozinha, nunca mais a gente se sente desprotegida, nunca mais a gente se sente sem forças. E eu tomei essa decisão: Senhor, a partir de hoje tu vai ser o meu marido. Tudo que eu recebia do meu marido, eu passei a depender de Deus. E Deus supriu de uma forma, assim, maravilhosa. Eu hoje já tenho 13 anos de viuvez, não me casei de novo, sou completamente feliz, realizada, tanto profissionalmente, né, como mãe, como esposa que fui, como mulher, né, que a gente sempre tem as nossas vaidades, né? E eu me sinto totalmente realizada, porque Deus preencheu tudo aquilo que faltava depois que meu marido foi embora. Eu ia fazer essa pergunta, mas você já respondeu, né? Que é exatamente isso, né? Uma mulher bonita, nova, realizada, feliz, com essa cara de feliz. Né? E algumas pessoas cobram, né? Por que estar sozinha? Então, muitas vezes existe esse estigma, né? Por que você está sozinha? Então, para muitas mulheres, é possível ser feliz sozinha? Mas, sim, com certeza. A felicidade não depende das outras pessoas. A felicidade depende de nós. Então, assim, eu decidi ser feliz. Eu decidi fazer com que a alegria do Senhor fosse a minha força, todos os dias, né? E eu me lembro, tem uma canção que diz: há um lugar de descanso em ti. E aquele louvor falou tanto ao meu coração e fala até hoje. E é verdade, o nosso lugar de descanso é no Senhor. E assim, quando a gente vê que o Senhor é o nosso lugar, nossa, todas as coisas são muito mais fáceis, né, de serem resolvidas. E a Cíntia estava me contando, compartilhando comigo, que hoje ela tem uma missão especial, ela celebra casamentos. Então eu pergunto, você disse que sempre gostou de casamentos, sempre gostou de frequentar cerimônias de casamento, e hoje até de uma maneira, digamos, irônica, né? Essa situação, essa posição sua ocorre onde você celebra casamentos. Como é que você se sente nisso e como que você acha que isso tem te abençoado e abençoado outras pessoas?
você sabe que quer me ver feliz, me chama para um casamento. Ah, eu também. Mas eu não vou para o casamento por causa de festa, não é interessante. Eu vou para o casamento porque eu gosto de assistir a cerimônia de casamento. Eu vejo no casamento algo tão especial de Deus para o ser humano, a família é algo tão lindo, e o casamento é o início, né, da família. E eu fico tão feliz quando eu vejo um casal... Ver a alegria do outro, né? Um casal dizendo sim, naquele, né, aquele sorriso, aqueles olhos brilhando. Eu fico tão feliz em ver a alegria dessas pessoas, que aquilo para mim me completa. A alegria deles para mim me faz muito, muito feliz. Então, é interessante porque quando eu vou celebrar alguns casamentos, eu faço questão de falar um pouco da vida, do dia a dia deles, porque casamento também não é só, né, alegria, tem seus momentos difíceis, mas quando você cede, quando você respeita e quando você ama, tudo a gente consegue, né, contornar. Então, assim, é uma das coisas que eu amo de verdade, viu, Virginia? É um presente de Deus para você também, presente, né? E aquilo não, assim, eu indo num casamento... Não te fere? Não, de forma alguma, muito pelo contrário. E de forma prática, Cíntia, como é que é a sua vida hoje? Essa executiva, essa mulher que nunca para, né? A gente já conversou que essa atividade 220 está sempre ligada, né? Produtiva. De que forma você conduz isso? Como é que você consegue dar conta? Eu às vezes fico pensando, eu acho que a hora que eu parar, eu não sei o que vai acontecer, porque a minha cabeça está sempre, né, buscando alguma coisa. Mas, sim, existe um momento, pelo menos 2 momentos no ano que eu me renovo, que é durante as férias. Isso eu faço questão de, durante as férias, viajar, tirar um tempo para mim. E aí, sim, aquele meu momento de renovar todas as minhas forças e começar tudo de novo. E a gente se acostuma com essa vida, né? Então, eu, às vezes, assim, fico olhando para mim e falei, como é que seria se eu não tivesse tanta responsabilidade, tanta coisa para fazer, tantas decisões para tomar? Como seria? E eu hoje me acostumei a viver assim. A responsabilidade também é um sopro de vida. É verdade. É algo que te faz também viver. Me faz bem também, sabe? Você ter que cuidar das pessoas, você ter que cuidar do seu trabalho, cuidar de uma casa. E eu faço questão de ter um tempo ainda com os meus filhos, né? E isso tudo é muito prazeroso, né? É muito bom. E eu acho que quando você tem o fruto do Espírito, você tem a temperança, o domínio próprio, o amor, né, a paz em você, você consegue o equilíbrio para tudo isso. Né? Então, eu acho que a gente tem que buscar o fruto do Espírito, que é ele que faz com que você consiga fazer tudo e ainda ser uma pessoa equilibrada. Ótima lição de vida. Mas vamos lá. Você pensa que um novo companheiro na sua vida... Já vem ela. Lá vem eu de novo, né? Até porque muita gente quer saber disso também. Um novo companheiro na sua vida faria diferença? Teria espaço? Como você encara a possibilidade de uma nova relação? Eu vou dizer para você que eu não estou fechada para isso de forma alguma. Eu acho que Deus criou o homem e a mulher para que eles fossem um, e Deus não criou o homem nem a mulher para que eles vivessem sozinhos, né? Mas também eu não quero viver uma vida conjugal que não seja algo de Deus para mim. Eu tenho meus propósitos de vida. Eu acho que para alguém que realmente tem o mesmo propósito que eu, vai ser muito bem-vindo. Eu quero viver para o Senhor, servir ao Senhor, trabalhar para o Senhor. Isso, para mim, é prioridade de vida, sabe? Então, se alguém tiver com a mesma disponibilidade que eu e for alguém que realmente o Senhor escolheu para mim, eu estou aberta, sim. Mas se não acontecer, também não me incomoda. Isso, está em paz. Estou em paz, estou bem em paz, estou assim. Agora, a gente estava conversando sobre o grande desafio de ser como a mulher virtuosa do livro de Provérbios 12, que a gente já leu tantas vezes. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor é sério de rubis. E aí diz tudo que ela faz, ela acorda cedo, ela fala com as empregadas, ela ajuda o marido, ela faz... Eu fico... Opa, que coisa difícil, né? Você
Você acha que é fácil? Você consegue se sentir essa mulher virtuosa? Você acha que é algo que é inalcançável para muitas pessoas? Vamos analisar isso com a sua experiência. Eu acho que fácil não é, mas também não é impossível, né? Eu acho que tem uma coisa bem interessante dessa passagem que diz que a mulher virtuosa, ela não é preguiçosa. Então, eu acho que quando a gente não tem preguiça, todas as coisas acontecem de uma forma natural. Eu já me vi muitas vezes fazendo muitas coisas dentro de casa, dos meus filhos e para visitas. Eu adoro receber pessoas, né, em casa, adoro. E acordo cedo. Hoje em dia estou numa situação que eu tenho que levar também minha mãe no hospital. Acordo 5 da manhã, mas numa alegria. Porque quando a gente tem um espírito de preguiça, aí as coisas não dão certo. Mas se você não tem, se você tem essa boa vontade, as outras coisas vão acontecendo de uma forma natural. Então, impossível não é, mas é trabalhoso. Você tem que abrir mão de algumas coisas. E quando a gente crê que o Senhor te renova a cada manhã, então você se sente renovada a cada manhã e as forças voltam e você continua e você acaba tentando ser, porque eu acho que ser uma mulher virtuosa, se você me perguntar se eu me considero, de jeito nenhum, ainda falta muito. Mas a gente tenta, na medida do possível, fazer algumas coisas que agradem outras pessoas, porque a mulher virtuosa nada mais é alguém que vive também para agradar, para servir outras pessoas, né? Então, se a gente tem esse espírito de serviço, você acaba sendo um pouquinho de mulher virtuosa também. Eu acho, sim, que você é uma mulher muito virtuosa. Não, ainda falta muito. Uma inspiração para mim, eu acho que para todos os nossos leitores e agora as pessoas que nos assistem no Pleno Entrevista. Eu quero te agradecer, Cíntia. Foi muito bom estar aqui, passar essa tarde, um pouquinho do seu tempo que você cedeu para a gente no meio do seu trabalho aqui. Obrigada pela gentileza. Uma lição de vida muito grande, como eu já disse, tá? Obrigada. Bem, obrigada e volte sempre. São todos muito bem-vindos. E para vocês, continue com o Pleno Entrevista. A gente tem mais coisa boa, muita bênção, muita lição de vida e histórias marcantes de outras mulheres também. Muito obrigada e fique com a gente.